Olá, sejam bem-vindos a mais um Economia SC Podcast, em parceria com o Instituto Gene e Centro de Inovação Blumenau. Eu sou Ana Paula Dalck, fundadora do portal e host do episódio. Olá, eu sou Giovana, faço parceria com a Ana nesse episódio novamente. Eu sou assessora de imprensa do Centro de Inovação Blumenau e do Gene. E hoje a gente vai conversar com o Leonardo Peters, que é gerente de inovação e novos negócios da Unifique, uma empresa lá de Timbó. Seja bem-vindo ao episódio. Muito obrigado, Ana. Giovana. Então tá, Leonardo, para a gente começar, né, eu queria que você contasse aí um pouquinho sobre o ecossistema da Unifique, né? O que é a empresa, o que vocês fazem e atuam aí no mercado. Legal, muito bem. A Unifique nasceu como TPA, Timbó Provedor de Acesso, na cidade de Timbó, em Santa Catarina, né, aqui próximo a Blumenau. Nasceu como um provedor de acesso de internet de escada, na época, né? Evoluiu a tecnologia, passou os anos, né? Passou por uma série de mudanças tecnológicas nesse caminho, né? Então, saiu lá da autenticação da internet de escada, foi para internet a rádio, depois foi um dos pioneiros no Brasil com redes de fibra, então massificando as redes de fibra, né? Então, levando a fibra primeiro para as empresas, depois conectando as cidades, né, no estado de Santa Catarina, e depois também um dos pioneiros no Brasil a trazer a internet com fibra para dentro das residências. Então, isso aqui massificou, né, o acesso à internet, né, de alta velocidade no estado de Santa Catarina. A Unifique passou por um processo de crescimento, né, bem significativo ao longo dos anos, né? Então, a gente brinca que ela nasceu exatamente do zero, né? Fazendo a primeira autenticação de um cliente de internet de escada, para hoje atingir mais de 750 mil residências aqui no sul do país, né? Tem um orgulho, a gente é o maior player hoje, lidera o mercado de banda larga fixa em Santa Catarina, mas tem o maior orgulho não de ser a maior, né? Mas sim de ter, por 5 anos consecutivos, ser considerada a melhor banda larga do sul do país, né? Então, isso aqui é um título que nos dá um certo orgulho aqui de pertencer, né? Sim, a gente está falando, né, de uma empresa que nasceu lá em 97, como tu comentou, e eu também comentei que é praticamente a minha idade, eu nasci no mesmo ano. E a gente fala ali de uma evolução, né, de uma série da evolução da história da própria internet, né, se a gente for pensar, e a Unifique passa por todos esses momentos, né. Tu comentou 750 mil lares que vocês estão, Isso, acessos. 750 mil acessos, né? Então, são Acessos. empresas e residências, a gente atinge aí um público, só na pessoa física, por exemplo, atinge mais de 2 milhões de pessoas nesse universo aí de 750 mil imóveis que a gente atende, né? Tem alguma projeção para chegar em 1 milhão que vocês têm até 2025? Tem Nos algo? próximos anos, a gente passa por um crescimento bem significativo, né? Nos últimos anos. Então, a gente espera passar em 2025, passar essa marca de 1 milhão. E agora, desde 2021 também, em 2021 a gente venceu um edital do 5G, né? Que foi um leilão realizado pela Anatel em 2021. A Unifique saiu como vencedora para os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, a gente é um novo entrante na tecnologia móvel. Então, a partir de agora também, além do acesso fixo, que a gente já está em mais de 750 mil endereços, a gente também está entrando com um móvel que, em quantidade de clientes, nos próximos anos, a gente tem até uma leitura de que deve até ultrapassar a quantidade de acessos fixos, né? Então, a gente está entrando agora, a gente tem um pouco mais de 50 mil usuários na móvel, lançou recentemente, né? A gente começou num piloto na cidade de Garuva, em novembro de 2023. Hoje já está em 6 cidades, 5 de Santa Catarina e uma do Rio Grande do Sul. É um projeto piloto ainda, com esse atendimento da rede 5G própria, e a gente já atende em nível nacional também com móvel em cima do 4G. Então, a gente já tem 6 cidades com 5G e já atende o Brasil todo com 4G A também. escolha dessas cidades foi alguma pesquisa específica? Essas primeiras cidades foram realmente pilotos para tecnologia, para validar as estratégias comerciais, para experimentar em algumas cidades onde a gente tinha uma maior concentração de clientes, onde tinha uma menor concentração, entender melhor o mercado para agora sim a gente ganhar escala com ofertas já validadas, com tecnologia validada e para poder ganhar proporção, né, tendo realmente passado por um bom experimento nessas cidades, onde a gente já teve sucesso, né, está tendo sucesso tanto comercial quanto técnico, né, levando velocidades, por exemplo, em cidades como Timbó, a leitura média da velocidade atinge hoje mais de 100 vezes a velocidade média que a gente tinha numa conexão anterior, né? Vindo com a tecnologia do 5G. Então, agora o nosso momento é
ganhar escala nessa tecnologia também, né? Não esquecendo da fixa, né? Que é hoje a internet via fibra é o carro-chefe da companhia, mas um grande foco nos novos produtos e dentre eles o 5G. Uhum. A empresa, né, como tu já deu um spoiler ali, tá avançando nesse tema, né, que permeia 5G, cidade inteligente. Queria que tu falasse um pouco, né, o que muda na prática aí pra gente que é usuário, né, e que muda nos lares, nas empresas, enfim, pensando até no futuro, né, porque a gente caminha cada vez para uma internet que tá aí avançando e fazendo essas conexões, né? Legal. A missão da Unifique, a gente tem uma missão empresarial que é facilitar a vida das pessoas. Então, desde 2020 a gente tem essa missão. Antes a gente tinha uma missão voltada à conectividade e a gente mudou para facilitar a vida das pessoas. Facilitar a vida das pessoas é uma missão que eu falo que ela é muito nobre, mas muito difícil também, né? A gente tem um grande desafio nas mãos. Mas a Unifique gosta de desafios quando a gente fala de facilitar a vida das pessoas, a nossa abrangência passa um pouquinho mais de só conectividade, né? Então, só levar a internet, só levar a telefonia, a TV que a gente já levava, mas agora a gente busca também facilitar a vida das pessoas em outros aspectos, né? Então, por isso, a gente vem num movimento de diversificação do nosso portfólio, né? Então, a gente tem soluções hoje como câmeras de segurança, com gravação em nuvem, telemedicina, um portfólio de seguros. A gente tem alguns produtos, né? Casa inteligente, automação residencial, casa inteligente, um produto de investimentos, assessoria de investimentos. Hoje a gente tem um trabalho também onde a gente inicia uma vertical financeira dentro da Unifique. Então a gente está olhando com um olhar mais amplo também para soluções, né? Então não só na rede, não só na infraestrutura, mas também avançar para soluções, né? E o tema cidades inteligentes, que você comentou, é um dos territórios que a gente nota como muito fértil para realmente trazer soluções que agregam valor para a população, né? Então a gente hoje já atende vários municípios com a conectividade, então já leva fibra, agora levando a conectividade móvel também, né, com 4 e 5G, e também agora buscando soluções para agregar valor para essas cidades. Então, como que eu posso pegar a tecnologia e resolver a dor do munícipe que está lá, né, que tem uma solução, que tem uma dor na segurança pública, por exemplo, onde o sistema de câmera pode resolver, pode trazer uma inteligência no sistema de câmera, pode resolver um problema do município, quando eu posso trazer a inteligência dos dados, como que eu posso tratar as informações, né, que tem no município, transformar os dados em conhecimento e transformar em ações dentro do município, né, porque uma cidade inteligente, ela basicamente... A diferença da cidade não inteligente para a cidade inteligente é conhecer as informações, tratar as informações e tomar decisões em cima dessas informações. Tem alguma cidade que vocês já fizeram alguma coisa nesse sentido para dar exemplo assim mais real? A gente tem alguns projetos em andamento, a gente já tem várias soluções em andamento e, por exemplo, aqui próximo, né, a gente já tem em Timbó, por exemplo, um sistema de câmeras inteligente, onde a gente tem detecção de placa veicular, detecção de pessoas, animais e veículos. Então, além da conectividade, levar a conexão lá, também a gente já busca a aplicação em cima das dores reais. E a gente tem um portfólio bem amplo de soluções, né, para aplicar em vários municípios. A gente tem vários municípios já usando algumas tecnologias que a gente está lançando. Mas nossa disposição como empresa no tema cidades inteligentes é se transformar num integrador de todas as soluções também. Porque eu posso ter várias soluções, né? Eu posso ter um semáforo automatizado, eu posso ter um ponto de ônibus inteligente, eu posso ter um trânsito monitorado, mas a inteligência, na nossa visão, está em realmente integrar todas essas soluções. É porque se eu tivesse soluções, automações isoladas no município, a gente não considera que a cidade é inteligente. A cidade é inteligente quando ela une as informações do trânsito, da saúde, do clima, envolve essas informações e toma decisões, né? Então, a gente está trazendo um portfólio significativo e a nossa leitura também, né, é que o 5G potencializa essa integração, né? Eu tenho o 5G que pode levar a conexão desde um sensor que está lá no rio para medir o nível do rio, até um sensor que está medindo a qualidade do ar, que está medindo o trânsito, em vários pontos da cidade, interligados para trazer a inteligência, né? Então,
o 5G ele é um habilitador para essa inteligência da cidade. Então, onde eu conecto as coisas com o 5G, trago soluções que resolvem problemas reais para os cidadãos e que vão se transformar em soluções, né? Então, eu pego uma dor, uno com a tecnologia e trago realmente a solução A para gente até o comentou em um município. dos nossos episódios que a gente já veiculou. O pessoal do Senac comentou também sobre um hub de saúde que eles lançaram recentemente, aqui de Blumenau, né? E que tem uma ligação também com o Timbó. Parece tão longe, enfim, falar de o que de fato, né, o 5G, a tecnologia, influencia a telemedicina, por exemplo, né? Parece uma coisa longe da nossa realidade, para a Às gente vezes a gente não consegue visualizar, nem visualizar, nem exatamente. imaginar isso, né? Como é que funciona isso? Como é que a gente conseguiria explicar isso, por exemplo? E muitas vezes a gente não tangibiliza, porque muitas vezes vem aqueles exemplos muito futuristas, ou parece realmente distantes da nossa realidade, né? Por exemplo, assim, quando eu falo de 5G, saúde, fala muito a cirurgia remota, por exemplo. Sim, vai facilitar, já tem vários cases aí, né? No Brasil mesmo já foi feito o primeiro piloto com uma cirurgia remota recentemente, né? Esses cases também são válidos. Mas muitas vezes a gente tem outras soluções que estão até mais próximas da nossa realidade, né? Por exemplo, quando a gente une o 5G, pega o 5G e leva conectividade para um tablet, por exemplo, em alta velocidade, com baixa latência, com uma velocidade alta de comunicação, e consigo levar um médico por telemedicina lá na casa do cidadão que está acamado, por exemplo, eu levo a telemedicina lá e não preciso deslocar, né? Para quem já acompanhou um deslocamento de um paciente que está acamado, por exemplo, tirar ele lá da sua residência, deslocar para um hospital, para um centro médico, para fazer um atendimento e uma consulta que muitas vezes dura poucos minutos, entender esse sofrimento que existe nesse momento e como ele pode ser resolvido de uma forma simples por uma solução de telemedicina, aí a gente está notando que realmente a tecnologia pode resolver as dores do dia a dia, né? Pode aproximar. Então, ter esse exemplo aqui, eu posso levar o médico na casa do paciente. Eu posso também trazer suporte, né? Por exemplo, no sistema de emergência, né? Então, tem uma ambulância, eu levo lá um especialista para acompanhar no momento do transporte do paciente, por exemplo, que está numa urgência, o médico poder acompanhar. Então, a tecnologia ela aproxima realmente o profissional, né? Então, não vem aqui para substituir. A telemedicina não substitui o médico. Não. Pelo contrário, ela aproxima o médico do paciente, né? Então, ela é o caminho para trazer próximo, né? E isso aqui, quando a gente fala de saúde, no tema saúde em específico, tem muita solução que a gente pode agregar valor e trazer e resolver esses problemas do dia a dia, né? Tu comentou ali que a partir de 2020 a Unifique tem mudado essa missão, né, esse propósito. De fato, foi por conta também da pandemia? O que influenciou exatamente? E também tu comentar um pouco se a pandemia acelerou a visão de vocês em relação a essas tecnologias. No 2020, a missão, né, como eu falei que mudou em 2020, ela já veio só para traduzir o que o Unifique já fazia, né? Porque o Unifique já se posiciona como, né, nessa frente de inovação há um bom tempo, o que talvez nos últimos anos se consolidou é mais em traduzir para a realidade, né? Então eu trago uma missão que faz sentido para o que eu estou fazendo. A pandemia ela acelerou os negócios de telecomunicações, né? Então foi um momento que as pessoas foram para casa, notaram que precisavam de uma conexão melhor, então quem não tinha uma conexão, né, tão boa, precisou ir para casa. Opa, agora eu preciso trocar esse cabo por fibra, eu preciso aumentar a velocidade. Então os negócios de telecom como um todo, eles aceleraram nesse momento da pandemia. E a adoção de algumas tecnologias viabilizaram algumas soluções que talvez antes não seriam viáveis, né? Por exemplo, antes da pandemia, hoje parece tão comum, né? A gente tá fazendo uma videochamada, tá fazendo reunião online, e antes da pandemia não era comum Fazia-se, acontecer. mas muito raramente, né? É, Se importava mais no tete-a-tete mesmo do que no online, né? Era raro, né? Muito Não raro. era uma coisa cotidiana. E hoje as pessoas é muito comum nas empresas você ver mais videochamada Preferem muito mais do que videochamada. presencial, né? Uhum. E algumas tecnologias aceleraram, por exemplo, a telemedicina. A adoção da telemedicina antes da pandemia era
muito mais difícil do que hoje. Era quase um tabu, né? Era um Ninguém tabu. queria As pessoas antes, né? ainda, né? Hoje ainda tem para telemedicina, as pessoas às vezes pensam, será que essa tecnologia é para mim? Parece que está dizendo. Depois que as pessoas usam, opa, mas é a mesma qualidade do médico, mas sem precisar me expor ao risco de estar num ambiente hospitalar, por exemplo, né? Então, aproxima e facilitou. Acho que a tecnologia como um todo, durante a pandemia, ela teve uma aceleração, né? Uhum. Mas a visão da Unifique de estar mais próximo das soluções, isso já vem ao longo do tempo, né? A Unifique, talvez, a característica mais forte dela é de olhar para o cliente, estar próximo do cliente e querer resolver aquela dor do cliente, né? Então, as tecnologias que surgiram, as soluções que a gente trouxe pós-pandemia, talvez foram só aceleradas por esse momento aí. E eu queria que tu comentasse também um pouquinho sobre o mercado em si, assim, pensando no cenário nacional. Santa Catarina se destaca nessa questão do 5G, de querer implementar com, né, mais agilidade, ou de fato estar mais aberto a essa adoção dessas tecnologias do que outros estados? Quem está na frente, quem ainda precisa evoluir? O nosso estado, ele tem uma característica, né? A gente atende muito forte, né? Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Eu posso falar como o Sul como um todo. Ela tem uma característica de adotar cedo as tecnologias, né? Perto de outros, comparando com outros estados. Então, são uma região que ela é digitalizada em comparação a outras, né? Por outro lado, ela também tem alguns desafios. A gente tem muita região do interior, tem serra, tem municípios com muita região do interior, né? Então, a densidade nossa é um pouco menor, né, do que outros estados. Então, a gente tem alguns desafios um pouco maiores. Então, a gente tem um desafio para levar a conectividade significativo, mas tem um estado e uma região que adota as tecnologias com uma certa rapidez. Então, tem alguns desafios, tem um ponto tem os prós da nossa região e tem alguns desafios também que são um pouco maiores. Mas a Unifique tem como objetivo chegar nos próximos anos em 100% do estado de Santa Catarina e Rio Grande do Sul com atendimento, né? Hoje, qual que é a região mais desafiadora em termos de implementação? Hoje, em termos de conectividade da área que a gente atua, quem tem mais um gap maior ainda de conectividade, talvez está no interior, no oeste de Santa Catarina, e o Rio Grande do Sul, que tem cidades, tem uma característica de ser é um estado muito grande, né? O Rio Grande do Sul é um estado grande com municípios pequenos. Então tem muito desafio de conectividade, mas esse desafio para nós é um desafio bom, né? Porque a gente quer chegar onde não tem acesso hoje. Então, a gente quer atender os grandes centros, o Unifique vai atender todas as cidades grandes, mas também quer ir lá para o interior entender aquela localidade que tem uma dificuldade de cobertura, trazer a conectividade, trazer o desenvolvimento para aquelas regiões, né? Então, o nosso E, desafio é realmente chegar onde as demais não estão. sim, a questão que rolou no Rio Grande do Sul, né, as grandes enchentes ali, tem algum impacto em relação à Unifique? Como é que vocês estão pensando na reconstrução lá também, né? Porque de fato impacta, né, a questão da estrutura na cidade também. Sim, a gente foi muito atingido no Rio Grande do Sul, né? Então, vários municípios, a gente já tem uma atuação forte na região ali do Vale do Taquari, que foi atingido, a gente atende praticamente 100% das cidades ali dessa região. Então, a gente foi muito impactado. Então, tem cidades que a gente fala que pô, o cabo nosso rompeu, o poste também não está lá, o chão que Não o existe poste está mais. também não tem mais. Então, situação bem crítica, foi bem desafiador, mas talvez a leitura, né, lendo pelo lado positivo do que a gente pode tirar, é que foi uma experiência que a Unifique mostrou muita superação, né? A gente teve desafio com colaboradores, com a família dos colaboradores muito afetados, são várias famílias que perderam tudo. Mas nessa hora que a gente nota a união da empresa, quando os próprios colaboradores ajudam os demais e a gente passou por um processo de reconstrução e pós esse período ali a gente foi muito impactado, hoje a gente já está em níveis, batendo recordes comerciais no estado do Rio Grande do Sul, mostrando essa resiliência mesmo, né? Passou por um momento de dificuldade,
se preocupou muito com as pessoas e as pessoas reconhecem isso no sentido de Isso resultado. em menos de E 6 meses, né? Porque Então, foi em abril, né? a gente já teve em maio, né, que foi acho que o ápice, Abril. né, abril ali foi o pior da enchente, e maio foi um mês extremamente desafiador, né, porque estava nesse processo de reconstrução, mas a gente já tem né, colhe os resultados de ter uma boa resiliência nesse Mas período aí. em termos estruturais, que a gente falou, rompeu o cabo, não tem mais poste, muito menos o chão que sustentava. Já voltou 100% ou vocês ainda têm um grande caminho aí para Nós já reconstruir? temos uma reconstrução de 100% da rede onde a gente atua, a Uhum. menos, né, tem logicamente aqueles bairros, por exemplo, né, tem Roca Salles, por exemplo, que o bairro não Não existe existe mais. Então, mais. logicamente, nesse local a gente não tem rede ainda, né, não tem rede Uhum. constituída nesse momento, né, mas em todo o estado já nos dias que sucederam ali a crise das enchentes, a gente Já- trabalhou. A Unifique já passou por vários desafios, né, como enchentes, aqui na própria região nossa, né, a gente Eu ia dizer, já tenho uma já experiência, né? passou por vários desafios, né, mas aqui está a força realmente dos colaboradores, né, se empenhando, trazendo, Sim. se preocupando, porque a conectividade, ela, nesse momento, em todos os momentos da nossa vida, né, ela é importante, mas nesses momentos ela é mais crítica ainda, né, porque o hospital que está lá passando por uma dificuldade, que está atendendo pacientes lá vindo da enchente, ele precisa de conectividade, o abrigo precisa de conectividade, as pessoas precisam se comunicar com familiares, né? Então, nos momentos de crise, a conectividade se torna mais importante ainda. Então, a nossa responsabilidade é grande para que aconteça uma reconstrução rápida também, né? Aqui, falando mais da região, né? Vocês ficam com sede em Timbó, mas também tem aí atuação em várias cidades, como tu falou. E Blumenau tem essa ponte aí direta com vocês através do Centro de Inovação Blumenau e também do programa Conecta Anvi, onde tu é um dos embaixadores aí desse programa que está desenvolvendo a questão da inovação em Timbó como um todo, né? Não só na Unifique. E aí queria que tu comentasse um pouquinho de como essa parceria fortalece a empresa, o ecossistema de Timbó e o que vocês trazem de bom para cá também. Muito bom, Ana. O Conecta Anvi, eu falo que ele tem um desafio, que é transformar, trazer exatamente, traduzir o que o Centro de Inovação de Blumenau busca, né? Que é não ser apenas de Blumenau, e sim ser da Uhum. região, ter esse aspecto regionalizado, né? Então nós temos o Conecta Anvi, nessa representatividade, tem essa missão, né? De aproximar os outros municípios de Blumenau. Estar próximo do ecossistema como um todo, estar próximo do Centro de Inovação, estar próximo da CAT, da Associação Catarinense de Tecnologia. Isso traz muitas oportunidades para a empresa, né? Eu falo que se relacionar com o ecossistema de inovação, ele é uma via totalmente de mão dupla, né? Então a gente traz conhecimento, traz nossos colaboradores, traz nossos executivos para estar vivendo esse ambiente aqui, mas também leva muito conhecimento, muita oportunidade. A gente consegue se relacionar com outras empresas do ecossistema, e essa relação entre empresas acaba fortalecendo bastante as oportunidades. Com outras startups também, né? A gente tem um plano quanto à inovação na Unifique, a gente tem uma linha de investimento em startups, está próximo do ecossistema, faz com que a gente esteja próximo das boas startups, porque a gente precisa estar próximo das boas, né? E esse ecossistema, quem está se relacionando com o ecossistema, eu sempre falo que ele não falha. Sempre são as boas empresas, as boas startups, os bons profissionais que estão no entorno. Porque se está buscando uma conexão num lugar como o Centro de Inovação, é porque já tem algo mais, já tem uma boa intenção, já sabe o local que está inserido. Então a gente tem muito ganho para a empresa. A gente acredita que a gente pode colaborar também, né? A gente tenta colaborar ao máximo para receber, mas com certeza a inovação da empresa fechadinha na porta de casa, eu vou desenvolver dentro de casa, é impossível ter um mesmo resultado que quando a gente está conectado com esse ecossistema e com um ecossistema tão rico quanto é esse do Centro de Inovação aqui de Blumenau, né? E agora, né, para a gente finalizar, né, o episódio, o que a gente pode esperar da Unifique nos próximos anos, né, ou especificamente aí 2025?
que faltam 3 meses pra gente chegar ali. O que que tu pode adiantar pra gente aí que vocês estão planejando? Muito bom. O primeiro desafio que a gente sempre tem é crescer, mas manter a nossa essência. Então a gente quer trazer, vamos trazer novidade? Vamos, mas primeiro desafio, vamos manter se a gente é 5 vezes a melhor do sul do Brasil, a gente tem que ser a sexta, a gente tem que ser a 10ª, a gente tem que ser a 20ª, né? Então a gente tem que manter, então nosso primeiro desafio sempre é, como que a gente mantém essa proximidade com o cliente? Como que a gente mantém esse bom atendimento, né? Por outro lado, a gente quer crescer, a gente quer atender mais residências, a gente quer atender mais empresas. Agora, com o móvel se consolidando, então a gente vai ver muito mais municípios conectados no 5G, na nossa região, fora, né, nos estados que a gente está atendendo aqui. A gente vai expandir a tecnologia de 5G nos estados. A gente já diversificou o portfólio e busca soluções para estar atendendo melhor, para cumprir aquela missão que eu comentei, que é facilitar a vida das pessoas, né? Então, a gente vai trazer mais soluções, vai agregar mais valor para o nosso usuário, né? Então, a nossa estratégia de futuro é manter a essência, crescer com constância, né? Crescer com sustentabilidade, que atendendo muito bem o cliente, né? A gente fala que a gente quer chegar no 1 milhão, quer chegar em 2 milhões de usuários, sim, mas a gente quer manter o primeiro muito bem, quer manter a nossa carteira, que é quem realmente sustenta a companhia, mas a gente quer crescer, quer liderar o mercado, a gente já lidera em Santa Catarina, a gente vai buscar liderança no Rio Grande do Sul, a banda larga fixa a gente vai liderar lá, e nos próximos anos a nossa expectativa é também liderar no móvel aqui em Santa Catarina, crescer para tomar a liderança desse mercado para atender, facilitar a vida de mais catarinenses, mais gaúchos, mais paranaenses aqui na nossa região nos próximos anos. Tá, que a gente possa anunciar aí no Economia C também nos próximos meses e anos que vocês estão despontando aí como protagonistas no Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, onde que for, né? Obrigada pela tua participação, Leonardo, aqui no episódio do Economia C Podcast. Giovana, que agradecer também. Obrigada pela participação, pela presença, por estar conosco no Conecta Anvi também, por ajudar a ativar o ecossistema de Timbó, também muito importante para a gente. Muito Obrigada. obrigado, Giovana, muito obrigado, Ana Paula, e contem sempre com a Unifique, contem comigo e contem com a Unifique para sempre que precisar. Muito obrigado. E assim fechamos mais um episódio do Economia SC Podcast em parceria com o Instituto Gene e Centro de Inovação Blumenau. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, comente e compartilhe com quem possa interessar. Até a próxima!